Números 21. A derrota do rei de Arade. E quando o rei Arade, o cananeu que habitava no sul, ouviu que Israel vinha pelo caminho dos espias, combateu Israel e levou alguns deles como prisioneiros. E Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se entregares verdadeiramente este povo na minha mão, então eu destruirei totalmente as suas cidades. E o Senhor ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, e eles os destruíram totalmente, e as suas cidades, e deram àquele lugar o nome de Horma. A serpente de bronze. E eles partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo ficou muito desencorajada por causa do caminho. E o povo falou contra o Criador e contra Moisés: Por que nos trouxestes do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Porque aqui não há nem pão nem água, e este pão leve traz repugnância à nossa alma. E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo, e grande parte do povo de Israel morreu. E o povo veio a Moisés e disse: Pecamos porque falamos contra o Senhor e contra ti? Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e coloca-a sobre uma haste, e todo aquele que for mordido ao olhar para ela viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, e acontecia que, se uma serpente mordia algum homem, quando olhava para a serpente de bronze ficava vivo. Jornadas dos israelitas. E partiram os filhos de Israel e acamparam em Obote. E partiram de Obote e acamparam em Jeabarim, no deserto que está diante de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. E dali partiram e acamparam do outro lado de Arnon, que está no deserto que sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor o que ele fez no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon, e na correnteza dos ribeiros que desce até a cidade Ar, e chega aos limites de Moabe, e dali partiram para Ber. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Reúne o povo e lhe darei água. Então Israel entoou este cântico: Brota, ó poço, cantai a ele. Os príncipes cavaram o poço, os nobres do povo o cavaram, com a direção do legislador, com seus bordões, e do deserto foram a Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, e de Bamote no vale, que está na região de Moabe, ao topo de Pisga, que tem vista para Gesimon. A vitória sobre Seom, rei de Esbom. E Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, e não beberemos as águas dos poços, iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. E Seom não deixou Israel passar pelos seus termos, mas Seom reuniu todo o seu povo e saiu contra Israel no deserto, e veio a Jaza, e lutou contra Israel, e Israel o feriu com o fio da espada e tomou posse da sua terra, desde Arnon até Jaboque, até aos filhos de Amon, porque a fronteira dos filhos de Amon era forte. E Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha lutado anteriormente contra o rei de Moabe, e havia tomado da sua mão toda a sua terra, até Arnon. Por isso os que falam em provérbios dizem: Vinde a Esbom, que seja edificada e preparada a cidade de Seom. Porque saiu um fogo de Esbom, uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar de Moabe, e os senhores dos lugares altos de Arnon. Ai de ti, Moabe! Estás perdido, ó povo de Quemós. Ele entregou seus filhos como fugitivos, e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós os derrotamos. Esbom está perdida até Dibom, e os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. A vitória sobre Og, rei de Bazã. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. E Moisés mandou espiar a Jazer, e eles tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para a batalha em Edrei. E o Senhor disse a Moisés: Não o temas, porque eu o entreguei na tua mão, a ele,
e a todo o seu povo e a sua terra, e farás a ele o que fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Assim eles o feriram, e a seus filhos, e a todo o seu povo, até que nenhum deles escapou, e tomaram posse da sua terra.